Amém. Hoje vamos estar lendo aqui o livro de Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hoje nós vamos estar falando um pouco, né, sobre esse conceito de fé, né, esse conceito tremendo e glorioso. E aqui no texto nós vemos, né, ela vem dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, para você ter fé, você não precisa ver. Ou seja, convicção de fatos que não se veem. Nós cremos, né? Acreditamos que há um reino, né, celestial. Nós acreditamos, né, em Deus, mas nós não vemos Deus, né, com os nossos olhos, não vemos o céu com nossos olhos, mas a fé é isso. A fé é nós termos convicção de que isso é real, de que isto é verdadeiro, né? E como também diz anteriormente, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, nós entendemos, né, pela Bíblia, que Jesus vai reinar durante 1000 anos. Nós entendemos que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Nós vemos que, sabemos pela Bíblia, temos o entendimento de que haverá uma grande tribulação em que o anticristo estará reinando, né, por 7 anos. E isso tudo é o que nós lemos na Bíblia, né? Mas isso só é real, né, quando a gente tem certeza, né? A gente colocamos a certeza, nós acreditamos que isso é verdadeiro e apostamos a vida. Aí sim está caracterizada a nossa fé. Quando nós apostamos a vida, quando a nossa certeza é a ponto de apostarmos a vida. E isso tudo, como eu disse, são coisas que estão escritas. Mas, ou seja, o que que diz? Aqui, convicção de fatos, não, a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, mas são coisas que a gente está aguardando, coisas que muitas das vezes a gente podemos colocar até em dúvida, né, se fosse o caso. Mas fé é nós estarmos aguardando algo mais convicto, né? Apostando a nossa vida e dando o nosso testemunho. E acredito que isso aqui é um breve comentário, né, do início dessa pregação, mas o que realmente queremos falar e que será o tema desta pregação, a fé em meio às guerras, né? O tema dessa pregação será sustentando a fé em meio às guerras. E, né, nós temos vários exemplos, né? Hoje estaremos falando de alguns exemplos interessantes, sustentando a fé em meio às guerras. Várias situações, né? Hoje estaremos tendo essas situações, esses exemplos, para estar ilustrando, esclarecendo, né, esse tema. E o primeiro exemplo aqui que eu gostaria de trazer, estar falando, é o de Abraão. Nós vemos que Abraão
é o pai da fé. A Bíblia nos relata que Abraão é o pai da fé. E vemos que Abraão, para sustentar essa fé, vemos ali a guerra na vida de Abraão. Vemos ali a luta e a dificuldade que Abraão passou para sustentar a sua fé. E para esclarecer, né, para que o entendimento seja aberto, eu acredito que aqui, né, essas guerras, ela se manifesta de várias maneiras. Existe a guerra, né, aonde a pessoa, para sustentar a sua fé e sustentar, né, o seu testemunho, o testemunho em Cristo, ela vai passar por torturas, vai passar por perseguições, mas também existe esse tipo de guerra em que Abraão, né, em que vai ser ilustrado aqui na vida de Abraão, a guerra psicológica, a guerra sentimental. E para mim, isso é, isso é uma das piores lutas, uma das piores guerras em que nós cristãos, né, passamos. E Abraão, né, como todos nós sabemos, Deus fez uma promessa a Abraão de que ele teria um filho e que através do seu filho ele abençoaria toda a terra. E Abraão, né, com essa promessa, ficou entusiasmado, Abraão ficou feliz e aguardou, porque tudo que um homem queria, né, naquela época e que ele desejava era realmente querer ter o seu filho, a levar a sua linhagem adiante. E Abraão esperou, Abraão ficou ali aguardando. Passou o tempo, Abraão se angustiou, né? E nós vimos que Abraão, de tanto angústia, ele se deita com Agar e gera um filho. E essa nós vemos que era a ânsia de Abraão para ter um filho. E isso, Deus, nós vemos, já tinha dado a promessa a ele de que daria um filho, né, para ele. Mas decorrido o tempo, nós vemos, Deus se manifestou a ele e falou que aquele filho, né, Ismael, não era o filho da promessa. E nós vemos que Deus foi lá e cumpriu a promessa em Isaac. E nós vemos que Abraão, mais uma vez, ficou feliz da vida. Aquilo ali para ele foi algo, né, muito, muito bom, algo que deixou ele muito entusiasmado, feliz, muito feliz da vida. Mas nós vemos que Deus viria provar Abraão no seu extremo, naquilo que Abraão mais desejou, naquilo que Abraão mais amava, que era o seu filho. E esse é o tipo de guerra, um dos tipos de guerra que eu também quero estar falando, né, aqui nesta mensagem. Vemos ali que Abraão foi provado por Deus no seu extremo, no seu limite. Abraão desejou muito ter aquele filho, tanto que cometeu o erro de se deitar com Agar, né, e ter Ismael. E vemos que hoje há um problema terrível até os dias de hoje, que são os árabes, né, a guerra entre Israel e os árabes. Mas Deus provou Abraão no seu limite e Abraão,
manteve a sua fé com toda a luta, com toda a dificuldade e crendo, né? Crendo que Deus poderia prover, né? O sacrifício. Deus poderia prover ali o cordeiro para aquele sacrifício, ou até mesmo ressuscitar o seu filho de dentre os mortos. Essa era a fé de Abraão, né? E vemos que é isso. Vemos aí Abraão sustentando a sua fé, mas com o seu ser totalmente quebrantado e abalado, com a sua estrutura, né? Sua estrutura destruída, seus sentimentos moídos, mas vemos ali que Abraão sustentou a sua fé em meio àquela luta, em meio àquela guerra psicológica em que Deus colocou Abraão. Então, irmão, também quero trazer aqui um outro exemplo, também que ilustra, né, esse tema, ilustra essa mensagem, o tema dessa mensagem é José. José também foi outro que ele não passou por torturas, ele não foi provado, né, para sustentar um testemunho, ele não foi assim perseguido para morrer. Não, nós vemos ali que os seus irmãos, né, por inveja, né, pegaram ele, venderam ele e vemos que aí está, né? José, um homem justo, mas que passou por essa situação também terrível, em que ele precisava manter a sua fé, né? Porque não adianta a gente dizer que tem fé, não adianta a gente, na autossugestão, falar que temos fé, pois a Bíblia mesmo, ela nos diz, né, que a fé sem obra é uma fé morta. Uma fé sem obra, ela é morta. E obras são isso, obras são projetos, né, que Deus tem nas nossas vidas, as obras que verdadeiramente firmam a nossa fé, né, são os projetos de Deus, são as lutas em que passamos para sustentarmos a nossa fé em Deus. E aqui nós vemos José, mais uma vez, sustentando a sua fé, sendo traído pelos seus irmãos, sendo tirado de perto da sua família, do seu pai, né, a pessoa que ele amava e muito, do seu irmão Benjamim, e vemos que José foi para a prisão, né? Não, foi para a casa de Potifar, virou escravo, era escravo na casa de Potifar, foi separado da sua família, mas vemos ali, ainda assim, José sustentando a sua fé, e Deus, mesmo provando a sua fé, nós vemos que Deus estava com ele e abençoava, né, as obras das suas mãos, mesmo lá no cativeiro, mesmo lá como servo e escravo de Potifar. E José, não para por aí, José é o exemplo grandioso do tema, né, dessa mensagem. Mais uma vez, José está lá na casa de Potifar e justamente é acusado de molestar a mulher de Potifar. E vemos que ele foi acusado, né? Nós já conhecemos a história. E ele teve que passar mais uma vez por outra provação terrível de ser acusado injustamente e parar na prisão. Mas vemos José obstinado, vemos José determinado. Não vemos José em nenhum momento se desviando,
a sua conduta, não vemos José em nenhum momento saindo, né, na direção, blasfemando. José, mesmo em meio à prisão, mesmo acusado injustamente, ou seja, isso são as guerras psicológicas, isso são as guerras sentimentais. Imagine, José ficou anos naquela prisão, José ficou anos separado de seu pai, de seu irmão, a quem ele amava grandemente. Isso aí, Deus está provando José no seu limite, no seu extremo. É uma guerra terrível, constante na sua mente, no seu psicológico. E nós vemos que José manteve a sua fé, sustentou a sua fé em meio àquelas lutas, em meio àquelas guerras terríveis que ele estava passando, guerras violentas, porque o José ficou anos na cadeia. Ele poderia muito bem ali desistir, não crer, não acreditar, né? E não vemos José ali passando por torturas, por perseguição. Não, ele está ali na prisão. Sofreu injustamente? Sofreu, mas José está lá, naquela prisão, firme. Em nenhum momento, né, se desviou, em nenhum momento ele pensou em abandonar a sua fé em Deus, manteve-se firme, obstinado e constante, e vemos que Deus o abençoou. Deus o levou, José, né, ao extremo do seu psicológico, da sua alma, do seu sentimento. E José foi aprovado. Vemos que José colocou, vemos que Deus colocou José como segundo homem, né, do reino do Egito. Então, irmão, outro exemplo que queremos falar também nesta hora, neste momento, é o exemplo de Jó, homem que a Bíblia dá o testemunho de que Jó era um homem reto, né, temente a Deus, era um homem justo, desviava-se do mal, mas vemos que a mesma situação Deus deixou, Deus provou Jó terrivelmente. Vemos que Jó foi provado absurdamente. Um homem que Deus deixou tocar, né? Em tudo que ele tinha, menos na sua vida, mas em tudo que ele tinha em sua volta, o diabo podia tocar. Podia tocar nos seus filhos, podia tocar na sua mulher, podia tocar nos seus bens, podia tocar na sua vida sem que o matasse. E foi isso que o diabo fez. Vemos que Jó foi provado terrivelmente, né? Para Jó, para que hoje nós pudéssemos falar bem de Jó, ele teve que sustentar a sua fé, né? Em meio à perda dos filhos, ou seja, sentimento psicológico, em meio à perda dos seus bens, em meio a, a doença, chagas no seu corpo. Olha isso. Ou seja, é um homem que foi provado ao extremo. Deus o provou absurdamente e ainda foi provado pela sua própria mulher, né? O interessante é que o diabo ele poderia tocar em tudo, seus filhos, em tudo. Deus falou que ele podia tocar em que ele quisesse, a menos tirar a vida de Jó. Interessante que o diabo foi lá, matou seus servos, destruiu a casa de Jó, matou seus filhos, mas não tocou na mulher de Jó. O diabo deixou a mulher de Jó viva, porque ali ele sabia, né?
Ele sabia que tinha um instrumento para provar também Jó. Vemos que Jó, em mesmo a toda aquela dificuldade, em toda aquela aflição terrível, angústia, em toda aquela luta em que ele estava passando, Jó mantendo a sua fé, Jó mantendo, né, mantendo-se constante, vem a sua mulher e diz para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Ou seja, vemos aí também outra coisa terrível e angustiante em que Jó passou. Em tudo, em meio àquela calamidade terrível, em meio àquelas angústias, em meio a tudo aquilo que Jó estava passando, imagina, Jó sem os seus filhos, Jó sem os seus bens, Jó sem seus servos, imagina, tudo isso, Jó está sem, Jó está passando por angústia no corpo, vermes, bichos estão comendo seu corpo, aí vem a sua mulher, né? A sua companheira, em que você muitas das vezes está esperando um apoio, uma ajuda, diz para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ou seja, é um tiro na alma, é um tiro no sentimento. Mas vemos que Jó manteve-se firme, Jó manteve-se constante na sua fé. Em meio a tudo isso, essas atribulações, em meio a todas essas tribulações, Jó sustentou a sua fé, manteve-se ali firme, sustentando a fé em Deus. E em nenhum momento vemos ele abandonando a sua fé, em nenhum momento vemos ele esmorecendo a sua fé. E hoje nós temos esse glorioso testemunho de Jó, né? Como ele declarou para a mulher: como falas uma louca, falas tu, mulher. Ele ainda diz que Deus tirou. É isso. Temos o testemunho de Jó, temos o testemunho de José, temos o testemunho de Abraão. Esses homens passaram terríveis aflições, aflições na alma, aflições puras, né? Que muitas das vezes pessoas não resistiram e abandonaram a sua fé. Mas isso é que é o interessante. Hoje nós temos o testemunho na Bíblia, né, da vida desses homens. Eles são referência para nós. Eles são referências de fé, são referências de determinação, de obstinação, são exemplos na nossa vida. Ou seja, não importa, não importa as lutas, não importa as aflições, não importa as guerras, temos que sempre lembrar o que estes homens tiveram que passar para sustentar a sua fé. Temos sempre que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a fé que esses homens tiveram que sustentar em meio às guerras. E guerras essas terríveis que estão na mente, no psicológico, na alma, no sentimento. Guerras, percas de filho, blasfêmias de mulher, prisões injustamente, separação de família injustamente. Vemos isso aí, o exemplo que estes homens nos têm dado gloriosamente. E o que falar ainda daqueles que sustentaram a sua fé em meio às guerras mesmo, com torturas, com perseguições, pessoas que não amaram a sua vida, né, até a morte,
sustentaram a palavra de Deus, sustentaram o testemunho a ponto de serem mártires, de se tornarem mártires. Assim foi com Isaías, que foi cerrado no meio. Assim foi com Jeremias, que foi jogado num calabouço. Assim foi com Pedro, né, que foi crucificado de cabeça para baixo. E assim foi, e assim é os exemplos que nós temos, né, as lições que nós temos que trazer à memória constantemente. Esses homens sustentaram a sua fé em meias guerras, em meias lutas. Amém. Até aqui.